Olá, seres infinitos! Bem-vindos mais uma vez ao canal Coração. Hoje, novamente aqui da varanda. Semana passada, quando eu gravei do meu quarto, é porque eu tava indo pro curso, tava corrido. Mas hoje estamos um pouquinho mais tranquilas e eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês sobre propósito. É um tema bem em voga, né? Eu acredito que é algo que a gente tende a querer entender, saber, porque o propósito, ele tá muito relacionado com o que a gente veio fazer aqui nesse mundo, né? Com o porquê a gente nasceu aqui, o que a gente veio contribuir para o outro. E quando a gente começa a se aprofundar no autoconhecimento, tá intimamente ali, né? O meio quem sou eu, o que eu vim fazer neste mundo. E eu vim trazer uma visão um pouquinho diferente para vocês do tema. Eu ouvi essa visão a primeira vez, eu intuitivamente fiz isso, mas não sabia colocar um nome, né? Eu ouvi a primeira vez quando eu estava fazendo o curso de inteligência emocional. O Arnaldo Neto é uma pessoa que tem um livro sobre encontrar o seu propósito. Se chama Vivendo de Propósito. Na palestra, ele comentou que existem dois caminhos para você encontrar o seu propósito. E eu, por muitos anos, eu segui o caminho mais percorrido, vamos dizer assim, né? Que quando você começa a procurar essa ajuda para entender o seu propósito, você vai lá, você fica pensando quais são suas habilidades, as suas dificuldades, o que você faz bem, o que o mundo precisa. Lembra muito aquele conceito do Ikigai, que é maravilhoso. Mas eu, praticamente desde o começo da faculdade, eu percebi que eu fui fazendo essa ferramenta, vinha um pouquinho mais de clareza, mas por ser uma pessoa muito dinâmica, muito agitada, ansiosa, eu tenho um temperamento muito tranquilo, né? Introspectivo também. Então, quando eu conto assim, eu falo para as pessoas: eu me sinto muito ansiosa. As pessoas: você? Mas sim, então eu tive muito, sempre essa inquietude, por mais que eu tivesse uma clareza ali em relação às minhas habilidades, eu tinha muitos gostos também. Tanto que eu escolhi, né, como a minha primeira graduação, Relações Internacionais, porque era algo que tinha várias áreas e tinha a ver com viajar, né, que é um dos meus grandes sonhos. Aliás, eu fiz parte de uma mentoria semana passada junto com o curso, então foi muito intenso. O curso eu estava estudando 10 horas por dia e depois mais 1h30, 2 horas de mentoria, mas foi maravilhoso. Veio um projeto ali, mais pra frente vou compartilhar com vocês. Mas voltando ao tema, propósito, né? Tem esse caminho que todo mundo traz pra você, né? Olhe para o que você gosta, siga sua paixão. Só que assim, a gente vai seguindo e essas coisas meio que vão mudando ao decorrer da vida, né? Conforme a gente vai conhecendo pessoas, conhecendo ferramentas, a gente se encanta com uma coisa, se encanta com outra. E daí ele trouxe um outro caminho que eu achei maravilhoso e pra mim fez muito sentido. E é o que eu vou compartilhar aqui com vocês. Essa semana que passou, eu tive um insight, eu acordei de madrugada, né? Eu fui dormir cedo, porque com 12 horas de tanto conteúdo por dia, eu tava mentalmente exausta, estava indo dormir cedo. E com isso eu acabei acordando de madrugada com algumas ideias, algumas coisas. E continuo, tá? Fazendo os papeizinhos da caixa, ó, aqui. A ideia desse vídeo veio e eu anotei e incubei lá na caixa para fazer essa semana. Veio muito forte pra mim, que daí eu realmente entendi o que ele tinha falado sobre esse segundo caminho. O segundo caminho para você encontrar o seu propósito, e é um atalho, e
pelo menos pra mim, faz mais sentido, é mais assertivo, porque eu fiquei praticamente 7 anos, 7, 8 anos seguindo outro caminho, e foi quando eu me rendi para esse segundo que a clareza veio. É o caminho da dor. Talvez por essa vocês não estavam esperando, né? Para você encontrar o seu propósito, você seguir a sua dor. Como assim seguir minha dor? Você não precisa, né, de se causar dor, muito pelo contrário, mas você botar no papel situações de dor muito grande na sua vida, que causaram grandes mudanças na sua vida. E aí vai ter um belo guia para o seu propósito. Por quê? A nossa grande dor, geralmente, ela é muito relacionada. Vários eventos muito dolorosos que nós tivemos na vida, eles estão conectados com alguma coisa. E essa grande dor é o seu propósito, o que você veio ressignificar na sua vida e ajudar as outras pessoas a ressignificarem. Quando a pessoa começa a se aprofundar em propósito, eu percebo que é muito fácil a gente cair no senso comum. Porque o nosso propósito de todo mundo aqui, no fundo, tá esse de ajudar pessoas. Então a pessoa vai pensar, né? Eu estou nessa área e me encontrei. Eu percebo que muitas pessoas vão pensar, eu vou ser psicólogo, vou ser terapeuta holístico, professor de yoga, que são profissões que a gente vai de encontro com esses profissionais e sai se sentindo muito bem. E daí você vem no, eu quero mais disso. Mas trago essa reflexão aqui que não necessariamente essa é a sua caminhada também. Porque, eu quero ajudar as pessoas, né? Eu vou ser um psicoterapeuta. Mas eu detesto ficar ouvindo alguém reclamar ali. Como você vai exercer essa profissão com empatia se você tem essa dificuldade, né? Não digo que a empatia é uma habilidade que a gente consegue desenvolver, mas talvez tenha algo mais tangente aí dentro de você que já foi desenvolvido e você já pode agora, com as ferramentas que você tem, ajudar as pessoas. Eu vou trazer, para ficar mais claro, um exemplo aqui de um amigo meu. Faz uns anos que a gente não se fala, vou até mandar esse vídeo para ele, mas pela percepção, pela observação, algumas coisas que eu vi no LinkedIn, no Facebook, ele é um exemplo de uma pessoa que eu percebo que conseguiu integrar a grande dor que ele sente na vida e viver com propósito. Esse meu amigo, o Bruno Hellman, ele também, assim como eu, estudou inicialmente Relações Internacionais, agora está fazendo pós na área de Direito, e ele atualmente está trabalhando, eu até entrei no LinkedIn dele para confirmar, na Organização Pan-Americana de Saúde. E é muito interessante, né? Porque é uma organização internacional, então junta relações internacionais. E a grande dor dele, que ele é um grande advogado dessa área, é a questão da diabetes. Ele, com 12, 13 anos, ele foi diagnosticado e é uma doença que você tem que aplicar insulina, tem um aparelhinho lá que você muitas vezes, né, percebe como está o seu nível de insulina. Então é uma grande dor que ele trouxe e ele conseguiu juntar isso com a profissão dele, porque o seu propósito não necessariamente é a sua profissão, mas pode ser. E ele conseguiu juntar isso, olhando para a dor dele, para a grande dor, aquela sombra ali que o perseguia, ele ressignificou isso e hoje ele atua em ONGs que auxiliam pessoas com diabetes. Ele está ali na Organização Pan-Americana advogando pela questão da diabetes. Então, eu trago esse vídeo para trazer uma reflexão para vocês. Qual a sua maior dor? Porque é muito fácil a gente cair no senso comum e pensar, você é psicoterapeuta. Eu, para chegar nesse caminho, inclusive, foi interessante. Há um tempo atrás eu estava fazendo a constelação sistêmica da minha irmã e foi muito bonito no final o
o parecer dela, porque ela disse que ela percebeu que eu tenho me reencontrado muito nessa área e que ela nunca imaginava que eu iria. E para ser sincera, eu também nunca imaginava que eu iria para essa área. Mas assim, eu trago essa questão do propósito para você olhar as coisas na sua vida, além de olhar para essa dor, olha também para o que você sempre teve tesão, teve vontade de investigar. Porque o seu propósito ele vai se alinhar com esses dois ali. O autoconhecimento, essa área que eu estou hoje, eu sempre tive, desde pequenininha. Eu tive muita curiosidade. Eu, com 14, 15 anos, já era rata de livros de autoconhecimento. Entende? Então, para mim, faz sentido. É um gás, não é uma coisinha que eu, de repente, fui na terapeuta e me interessei em fazer isso. Não, era uma coisa que já vinha. E você, com certeza, também tem algo. Quando eu fui pensar na minha transição de carreira, eu cheguei a pensar em cozinhar, em fazer marmitas vegetarianas. Porque quando eu me tornei vegetariana, eu passei a cozinhar. Foi uma paixão que eu adquiri ali. Mas sabe o que eu percebi? Se eu tivesse ido por aquele caminho, era uma paixão recém-descoberta. Eu percebo hoje, de comida, eu adoro cozinhar. Mas eu gosto de, às vezes, fazer um pouquinho mais de comida para não ter que cozinhar todos os dias. Não é uma coisa que, às vezes, eu quero fazer todos os dias. Se eu tivesse ido por esse caminho, eu ia talvez ter um choque, porque eu ia perceber que ia ter dia que eu não ia estar a fim de cozinhar, mas por eu ter escolhido aquele propósito, por uma paixão tangente que veio naquele momento, eu estaria me forçando. Então são essas reflexões que eu trago aqui para vocês. Então, siga a sua dor, perceba o que você tem tesão de estudar, desde sempre, assim. Ai, é filme. Tá, o que eu posso fazer em relação a isso, né? Em relação a filme, alguma coisa, ajudar a escrever roteiro, coisas assim. E você começar no seu propósito, não necessariamente como um trabalho, mas um projeto que você faz, e aos poucos isso pode se tornar maior na sua vida. Eu sei que a gente tem aquela ânsia, né, de encontrar o nosso lugar no mundo, mas o principal em relação ao seu propósito é você dar o seu primeiro passo em direção a ele, de você fazer um projeto, fazer alguma coisinha pequena para depois ir para o grande. Há muito essa questão de você já começar mudando de profissão. E se você nem testou isso antes, e quando você chega lá, você percebe que não era aquilo também. Não queime o que veio antes na sua vida, mas use aquilo como uma alavanca, como algo que vai te impulsionar para ir construindo seus projetos e caminhando para esse novo direcionamento de vida. Beleza? Espero que tenha sido contribuição para vocês. Eu e um amigo recém-reconhecido, eu gosto de falar de reconhecido porque tem conexões que a gente encontra nessa vida e são conexões muito profundas, assim, você percebe que você e a pessoa tem a mesma dor, tem uma visão de mundo parecida, assim, né? A gente vai fazer um trabalho mais direcionado nessa área para aprofundar essa questão do propósito. Quando a gente tiver tudo mais delineadinho, a gente vai lançar um serviço aí, eu venho aqui contar para vocês. Mas por hora, espero que esse vídeo tenha sido contribuição. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.